Olá, alunos, tudo bem? Professor Luiz Carlos falando. Como é que vocês estão? Estamos a mais uma aula de administração contemporânea. Nós vamos falar um pouquinho de desafios da administração contemporânea. Hoje eu vou falar um pouquinho de desafio e nós vamos entrar um pouquinho com relação a um pouco de tendência, principalmente com. Eu vou trabalhar mais a parte do gestão de pessoas, né? Desafio dentro dessa linha da administração contemporânea, né? O que a gente espera hoje dos profissionais de mercado, comportamento. Então é isso que hoje, a nossa aula, nós vamos falar especificamente sobre este assunto. E também vou já colocar para vocês aí um outro artigo, mais um exercício, tá, para a próxima semana, a entrega. E gostaria também já de colocar a vocês que eu já vou estar lançando, no máximo até na sexta-feira. Quero ver se eu consigo até amanhã a nota do primeiro bimestre no sistema. E vocês já vão acompanhar lá. Atrasou um pouquinho, eu tive um pouquinho de problemas de acesso aí com a minha internet, com acesso ao portal da universidade, mas agora já foi corrigido, eu já vou conseguir lançar para vocês. Então, vocês não fiquem preocupados não, que a nota do primeiro bimestre ela virá sim. Demorou só um pouquinho, foi aqui o culpa do professor que demorou um pouquinho para lançar para vocês, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos trabalhar desafios presentes hoje, né? O que é esse desafio presente? Nós vamos trabalhar o maior nível de exigência das pessoas, né? Então, hoje, o desafio dentro da administração contemporânea é gestão de pessoas. Gestão de pessoas é uma parte muito pesada na liderança, né? Porque é comportamental. Então, quando a gente fala de comportamento, isso que é a habilidade do administrador hoje é trabalhar a mudança de comportamento, principalmente da sua equipe. Então, o engajamento, a motivação, então tudo isso ele precisa entender e saber de que forma trabalhar melhor isso dentro da equipe. Então, vamos lá. Então, nós vamos nessa primeira parte nós vamos trabalhar as exigências das pessoas e depois nós vamos falar um pouquinho do diálogo entre diferentes gerações e preparo e desenvolvimento da liderança. Então esses três primeiros slides que nós vamos trabalhar, nós vamos falar bem forte sobre gestão de pessoas. Porque o administrador nada mais é do que um gestor de pessoas, né? Principalmente mudar comportamento, mudar paradigma, quebra de, principalmente de paradigma, né? Então, no mundo atual, acho que é o que mais tem se falado é a mudança de comportamento. Então, é o que eu espero da equipe, é o que eu preciso que a equipe realmente mude, principalmente o comportamento. Então, vamos lá. Nessa questão do maior nível da exigência das pessoas, vamos trabalhar pessoas propriamente dita, né? Então, as pessoas têm as suas experiências e cada um com as suas experiências pode ser que tenha vício ou não. E aí, quando a gente fala de trabalhar isso dentro da organização, eu preciso trabalhar a cultura organizacional, né? Então, as pessoas com muito vício, pode ser que elas tenham um bloqueio, principalmente de adaptação. Então, é isso que a gente precisa entender, que as pessoas, quando eu vou no mercado contratar pessoas já com formação, ela já vem com as suas experiências, pode ser que nós junto adquirisse um vício, então aí eu preciso entender o que que é melhor, né? Buscar as pessoas no mercado, formar as pessoas dentro do meu time, e aí eu preciso ir avaliando enquanto gestor o que que é melhor, né? E aí, dentro dessas experiências, tem as suas relações. E as relações seriam instituição, né? Experiências que eu vou adquirindo em cada empresa que eu passo, estratégias, negócio, empregadora, gestores, processo de gestão, processo de trabalho e outras pessoas. Outras pessoas que a gente coloca são profissionais liberais, talvez eu tenha essa experiência, já trabalhei dentro de organização, mas eu também já fui um profissional liberal, já fui um pequeno microempreendedor, então eu tenho, nessa questão de gestão de pessoas, eu tenho N situações que eu posso elencar aí a vocês. E o impacto comportamental dentro de todos desses aspectos, né? Quando a gente fala de comportamento, de gestão, nós estamos falando de pessoa e pessoa ter o comportamento. Então, o comportamento vem através de uma percepção.
que pode ser uma percepção aí de um nível satisfatório. Deixa eu ver por que está cortando aqui a minha apresentação. Só um minutinho. Opa, deixa eu arrumar aqui. Agora sim. Agora não vai cortar mais. Percepção. E dentro dessa percepção eu tenho lá identidade, satisfação e motivação, liderança e o aprendizado e desenvolvimento, né? E tudo isso eles se conectam, né? Quando a gente fala se conecta, eu sei que as pessoas elas têm as suas relações e as relações eles vão causar um tipo de impacto comportamental através de uma identidade que ele cria com o grupo, com a equipe, uma satisfação, de uma motivação, e aí a satisfação e a motivação, quem cria é o ambiente que ali está. A liderança, muito parte, porque faz parte do gestor ter essa liderança, tem gestores que têm essa liderança nata, tem uns que adquirem e desenvolvem com o passar das suas experiências, e esse aprendizado e desenvolvimento, ele é fundamental. Eu não consigo parar, né? O conhecimento, a gente diz que ele tem prazo de validade e costumamos brincar aí que são 2 anos, até 2 anos, né? Se eu levar isso para o lado da tecnologia, tamanho é a mudança que acontece aí, talvez eu tenha que estar sempre olhando uma tendência, um novo programa, uma nova projeção de processo e assim por diante. Então, o aprendizado ele é um dos que a gente tem que desenvolver sempre, né? Sempre tem um porquê. Por exemplo, o momento que vivemos, eu vou sempre falar sobre esse momento, né, de estar aí numa isolamento social por conta do que as empresas estão vivenciando, né? Um novo modelo de prestação de serviço, de atendimento, de adequação de liderança, gestores em conflito, porque tem uns que gostam de dominar, então as pessoas estão hoje à distância, então esse controle para alguns é um pouco mais difícil dele aceitar, então tem uma liberdade maior, então é uma mudança até para quem presta serviço, né? Então, olha o quanto, né, a gente fala de aprendizado, o quanto a gente vai aprender com tudo isso. Então, se eu for levar essas tendências de mudança dentro de uma administração contemporânea, do que a gente era, do que a gente está passando, que a gente espera lá na frente, porque com certeza iremos mudar completamente algumas ações, né, de processos, de tomada de decisão. Então, mudar comportamento total. Tudo isso dentro de uma nova perspectiva, que a gente vai com as vivências, né? E lá na frente nós vamos perceber o quanto realmente de tudo isso que nós passamos, estamos passando agora, o quanto a gente vai aprender. Então vamos lá. Dentro dos desafios, agora nós vamos falar entre diálogos entre gerações, né? Então é um desafio presente aí da administração contemporânea, administração moderna, né? O quantas gerações estão inseridas no mesmo processo, então isso a gente tem que trabalhar. Então, nós falamos do maior nível de exigência, agora nós vamos trabalhar o diálogo entre as gerações, né? E o diálogo ele começa com como que o jovem se autodefine como profissionais, né? É, muitos têm uma responsabilidade grande, outros nem tanto, e é um conflito com as gerações X, Y, Bom Bloomer, aí por diante. Aí tem N nomenclatura para a questão de processo de gerações, né? Nós vamos trabalhar só as características e qualidade que procuram destacar aí dentro de como o jovem se autodefine, os pontos que reconhecem a necessidade de aprimoramento e desenvolvimento. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, para muitos são ambiciosos, insatisfeitos, sempre querem mais. Então, quando estiver numa equipe com muito jovem, principalmente o gestor, ele tem que tomar muito cuidado na hora de tomar uma decisão. Tem uns que são muito afoitos, eles querem fazer, querem ir para cima, e não, então tem que ter um cuidado muito grande com relação a ser ambicioso, e a questão do insatisfeito. O mundo hoje é tecnológico, para muitos eles veem ser uma coisa muito rápida, muito fast, e dentro de uma empresa não é tão assim, né? Não é tão rápido assim. Por exemplo, um crescimento na carreira, um up, né? Uma oportunidade. Então,
tem algumas coisas que a gente tem que realmente saber dosar aí dentro do público mais jovem. Antenados e criativos, sempre procuram ser inovador. Isso, de fato, a ferramenta tecnológica para ele não é um complicador, né? Talvez para muitos é um facilitador. E tem alguns gestores na faixa aí dos 50 que ainda um pouco mais, que tem um pouco mais de dificuldade, né? A ferramenta ela não é tão fácil, né? Para o jovem que eles tiram de letra. Então, por isso que nós, como que o jovem se autodefine, né, como profissional, então a gente precisa entender essa modernidade e, é o dia a dia deles, né? Ou de muitos aí da sala também, né? Muitos jovens aí na sala, então talvez o público que eu estou conversando vai se encaixar bem. Agressivos e ousados, apostam naquilo que acreditam, muitos têm essa característica, né? Então, por isso que então, para a gente entender o novo modelo, dedicados e proativos, não sou cansado ou cansada, né? Sempre estão prontos para fazer, isso é interessante. Organizados e meticulosos, sou chato e organizado. Muitos, não vou nem dizer chato, mas quando a gente tem um pouco de responsabilidade na questão da organização, isso faz um diferencial muito grande. Objetivos de ágeis, não perco tempo, esse pode ser um problema, né? Então a questão é, talvez eles não muita atenção para o que o líder está falando, o supervisor, eles já querem, já estão pensando lá na frente, então pode, para muitos, eles se autodefinem assim, né? Disponíveis e flexíveis, estou sempre pronto. Isso é legal. Dessa questão da prontidão, talvez junto com isso, se tiver um comprometimento, e fecha com chave de ouro aí a questão de estar prestando serviço em algum local. Saber vender as ideias, fazer o marketing pessoal, isso é interessante. Eu até na sala eu perguntei se vocês se achavam vendedores, né? E nós somos vendedores, sim, somos vendedores de conhecimento. Então, quando a gente saber vender eu fiz o processo, o projeto, melhorei o fluxo, fui inovador, eu tenho que saber vender. Fui eu quem fiz, o crédito tem que ser para mim, não sendo egoísta, mas é assim que eu vou mapeando o meu caminhar dentro de uma organização, né? Construindo, né? Tudo aquilo que construí, eu tenho que saber que fui eu quem fiz e eu que estou ali contribuindo para a melhoria. Delegar tarefas, dividir trabalhos, pontos que eles reconhecem que eles precisam melhorar, então é saber vender e saber delegar, né? Então, isso é interessante. O que eles procuram destacar, a característica na nuvem acima, e essa de baixo tem isso de pontos de melhoria. Respeitar, lidar com a hierarquia, isso é um complicador, então é um ponto que muitos precisam realmente melhorar. Ser menos ansioso, paciente com o processo e pessoas, porque não é que nem a vida do videogame, que é tudo rápido, eu mudo, né? Perco uma vida e mudo, não. Tem uma linha de tempo online, uma timeline a cumprir, não tem jeito, eu preciso, às vezes para muitos é um pouco mais demorado, para outros é um pouco mais rápido, então eu preciso entender esse tempo da organização, tempo do mercado, tempo do processo, faz parte da administração. Não consigo colocar a carroça na frente dos bois, né? Um ditado meio antigo, mas que vale até hoje, né? A gente tem que ter calma para que as coisas vão acontecendo no seu devido tempo. Ser mais organizado e menos dispersivo, né? Principalmente os homens. A mulher talvez já tenha isso mais inserido nelas, mas os homens talvez não. Então, essa questão da organização é o que pega um pouco mais. Ser mais persistente, tolerante à frustração. Isso é uma característica muito dos jovens de hoje, né? A questão da frustração. São temas aí que alguns psicólogos estão trabalhando, mas tem processo que realmente eu não consigo mexer, ele é meio engessado. Tem lugares que eu consigo realmente ir lá e contribuir. Então eu preciso entender todos esses modelos de negócio, né? Se eu não me encaixei naquele e tiver competência e conhecimento para buscar um novo, eu vou, né? Então não tem o porquê eu ficar ali desmotivado, insatisfeito com um processo que eu não tô acompanhando e não estou gostando. Se eu tenho competência, estou buscando isso e eu consigo enxergar que em outro local, uma outra empresa, ela vai me proporcionar isso, então eu vou em busca de.
É isso que nós devemos, enquanto profissionais, fazer, né? Não julgar, né? Talvez a característica daquela organização, a cultura daquela organização é daquela forma. Se eu não estou me encaixando e tiver possibilidade, talvez num momento como hoje, né, numa questão muito de mudança, meio difícil a gente fazer essas mudanças, né? Pensar e planejar, né? Tudo aquilo que é planejado, pensado, acho que faz parte do desenvolvimento do profissional. Então vamos lá. Ter o autocrítica condizente com a realidade, saber se autocriticar e receber bem a crítica. Quando a gente fala de receber bem a crítica, não, talvez essa palavra é meio forte, né? Mas a crítica, quando sendo construtiva, o que que é uma crítica construtiva, né? Se existe uma crítica construtiva, aquilo que é para o seu bem, né? As pessoas com mais idade, elas já têm uma experiência inserida, né? Então, olhar as vivências das outras, acho que ajuda no crescimento. Então, quando a gente fala de crítica, é porque eu já errei, né? Então, se eu passo um conhecimento, é para que fique fácil, não é para mostrar soberba, eu sou melhor que. Não, é só para demonstrar, olha, se por esse caminho eu já fui, não vai dar certo. Então, tenta esse outro, que eu acho que aí nessa questão que eu acho que vale a gente trabalhar essas questão de autocrítica, né, condizente com a realidade e perceber isso, né, se autoavaliar, né. Então vamos lá. Avançando um pouquinho mais, nós falamos lá dos jovens, aqui preparo e desenvolvimento da liderança. Então nós trabalhamos já esses dois acima, né? Então o terceiro seria este. Integração entre capacidade e complexidade. Então, eu tenho duas linhas, escala de desafios, que são as minhas competências, e o conjunto de capacidade. Dentro de um conjunto de competência, posso ter uma questão de aborrecimento, frustração, ansiedade. Então, isso eu tenho que dosar, né? Então, eu preciso trabalhar bem essas percepções aí. E, numa escala de desafio, ansiedade, medo e perplexidade. Então, quando a gente fala ansiedade e medo, o novo traz o medo, né? Uma nova ação, uma mudança, toda mudança ela causa um medo, a princípio um medo. Mas se eu sei o que estou fazendo, se eu me preparei, então o medo talvez não seria um complicador. Ansiedade, muitos são ansiosos, né? Então eu precisava parar e trabalhar bem a questão da ansiedade, né? Frustração, aborrecimento, como numa conjunto de capacidades, nem tudo eu consigo implementar, né? Nem tudo eu consigo que meu chefe compre a ideia, né? Que a empresa implemente uma ferramenta, né? Se for na questão de TI. Então eu preciso trabalhar tudo isso, né? Então aí eu penso, trabalhar como o bem-estar, a influência, a efetividade, né? Trabalhar bem a fluência, né? A fluência do processo, o bem-estar com a equipe, com o ambiente que lá estou agora participando. Então, tudo isso eu preciso integrar, né? Então, a capacidade, a complexidade é nessa linha aí que a gente quer colocar para vocês. A gente tem duas linhas e eu preciso trabalhar muito bem a linha do bem-estar. Trabalhando a linha do bem-estar seria até a questão da qualidade de vida, né? Muitos buscam isso, né? O que que é? Acho que na primeira ou segunda aula eu falei muito bem sobre o home office e hoje é uma realidade para muita gente, né? Muitos estão trabalhando de casa. Como que é essa adaptação, né? Como que é estar trabalhando à distância, né? Não estar com os amigos e colegas de trabalho ao lado, e sim com a família, né? Estando num cantinho, se reservando lá para ficar logado no sistema da empresa. Então, olha o quanto, né? Uns pode ser que se adaptem muito bem, outros talvez não consiga. Então, vai depender muito de comportamento, né? Vai muito dessa capacidade de integração, integrar com esse ambiente. Lógico, esse home office ele foi imposto, né? Não foi porque a empresa quis, mas já é um modelo para a gente pensar e ver se temos condições de adaptar ou não. Ok? Então vamos lá, vamos avançar um pouco mais. Sistema integrado de gestão de pessoas. Então eu trabalho gestão por competência, né? Então por isso, quando a gente fala essa questão da administração contemporânea dentro desse modelo de gestão olhando gestão de pessoas, é olhar todas essas mudanças, né? Tudo isso que nós falamos lá de jovem, integração,
tudo isso vai fazer parte dessa questão de estar ou não competente, ou entender quem são as pessoas que estão lá no meu time, né? Isso com relação à liderança da organização. Trabalho uma estratégia, porque lá eu preciso entregar uma saída do sistema, né? Algo pronto. Se a gente falar de departamento ou a departamentalização, eu sou lá da linha do RH. O RH é considerado uma área de apoio. Eu preciso entregar. Então vem uma demanda para contratar um funcionário para produção. Eu preciso entender a característica, quem são, quais as suas funções, especializações e para onde ele vai. Então, a hora que eu contratar, fazer a dinâmica, entrevista, ele passar tudo, porque já tem uma característica, então entregue ela pela área, tem a necessidade da área. Eu sou um fornecedor interno, né? Eu pego pessoas, trabalho todos os nossos processos de contratação, efetivei e mando lá para a área. Né? A área vai fazer a parte dela, que é a experiência de 30 dias. Mas quando eu entregar, eu preciso entregar um colaborador que eu contratei bem próximo do ideal, daquilo que o chefe lado da produção gostaria de ter. Então, se eu conseguir chegar nesse nível, é o que a gente precisa acompanhar enquanto prestador de serviço, né? Eu presto serviço, eu sou da área do RH e presto serviço internamente para os meus clientes, são os outros departamentos, né? TI, contabilidade, marketing, vendas, produção, logística e aí por diante. E aí eu preciso olhar avaliação de desempenho, carreira, remuneração, recrutamento e seleção, alocação, o sucesso, o treinamento e o desenvolvimento. Dentro dessa gestão por competência, eu preciso entender que as pessoas elas precisam atender esses requisitos, né? Então, se eu tenho para trabalhar a competência, eu preciso trabalhar tudo isso. Avaliação do desempenho do colaborador, a carreira que ele construi e o que ele poderá construir, a remuneração que eu estarei enquanto organização permitindo uma premiação por mérito, né, meritocracia, é, trabalho com PLR, participação nos lucros, através de um resultado individual e de grupo, né, um recrutamento e uma seleção, principalmente um recrutamento interno. Eu valorizo os colaboradores que estão na minha empresa. Primeiro eu faço o recrutamento interno, entendo se tem alguém lá com as características para ocupar aquela vaga que foi disponibilizada lá na TI, por exemplo, a alocação dos recursos, né? Eu não deixo o homem com hora ociosa, se eu tenho competência, eu vou lá e dou valor às pessoas que estão dentro da empresa, que aí eu estou garantindo talvez o sucesso deste profissional e o sucesso organizacional e trabalhar bem treinamento e desenvolvimento. Se eu não consigo encontrar ninguém no mercado e eu tenho uma demanda e uma necessidade, vale a pena treinar esse colaborador? Eu tenho perfil aqui que eu consigo investir. Aí quando a gente fala em investimento, é assim, treinar pessoas é investimento. Provavelmente a médio e longo prazo. Curto talvez não, mas a médio e longo prazo sim. Então vamos lá. Avaliação de desempenho, que é o que nós falamos há um pouquinho, gestão de pessoas, né? Desenvolvimento, resultado e comportamento. Quando eu falo em desempenho, desenvolvimento, o resultado que eu vou querer e o comportamento de quem estou treinando. Então vamos lá. Aí eu trabalho dentro do desenvolvimento uma remuneração fixa, pode ser variável, e o não recomendável associado ao comportamento. É mérito. Né? Comportamento eu posso ter no início, quando chega um comportamento de chegar e fazer e mostrar serviço, né, como costumamos dizer aí no mercado, e ao longo do tempo eu vou relaxando esse meu comportamento. Então não é por mérito mesmo, desenvolvimento de tarefa, de projeto, de ação, de metas e objetivos bem estabelecidos para que realmente eu caminhe ali, ó, né, sempre e que o colaborador não se sinta lá daqui 2, 3 anos desmotivado. Mas quando a gente fala de comportamento, resultado, e desenvolvimento, talvez é um bom plano de carreira desenvolvido. Se eu conseguir implementar dentro da organização, que aí é um desafio da administração contemporânea, aí seria interessante. Aí eu trabalho
a adesão aos valores da organização, relacionamento interpessoal e atitude diante do trabalho. Então, olha o que eu estou criando dentro de todos esses três processos. Valor e organização. Eu tenho lá colaboradores que realmente vestem a camisa, né? O famoso eu quero ser um funcionário ou um colaborador. A diferença é, um talvez faz só aquilo que o chefe mandou e o outro vai um pouco além, né? Vai além da expectativa do chefe. Então, é para a gente repensar aí nos valores com relação a profissional. Vamos lá. Avançando um pouco mais, dentro da questão que eu falei, deixa eu voltar aqui, do avaliação de desempenho, eu trabalho avaliação por múltiplas fontes, né? Então, se eu sou avaliado, eu posso ser avaliado diretamente pelo meu chefe ou meu gestor. E aí eu posso ser avaliado pelo meu subordinado. Eu sou já um gestor, eu sou um líder eu sou um supervisor. Então, nós chamamos de essa avaliação, que aí participa todo mundo, né? Ah, os meus pares, eu sou um supervisor. Ah, tem um supervisor B que atende, eu sou aqui da Zona Leste, supervisor da Zona Leste, imaginar que eu trabalho numa empresa de serviço, e tem o supervisor da Zona Sul. E aí ele é meu par, né? Porque ele tem as mesmas características enquanto profissional. Posso ser avaliado por esse meu par e pelos clientes, né? Olha, tem cliente que só vou ser atendido se o Luiz vier aqui. Então eu já tenho uma referência. Então eu já sei que eu sou um profissional que tem valor agregado e o cliente enxergou. Então, quando eu consigo implementar esse tipo de múltiplas fontes de avaliação, é um RH diferenciado. Aí realmente é um RH estratégico. Né? O que muita empresa tenta implementar e é muito difícil quando a gente fala em RH. O que é um RH não estratégico? Eu faço mais parte burocrática, eu não sou o RH, eu sou um departamento pessoal, eu cuido de documentação dos meus funcionários. E o RH é um pouco mais estratégico, trabalha tudo isso dentro de uma responsabilidade social. Eu vou bem além daquilo, da expectativa lá que eu estou querendo, né? Ciclo de desenvolvimento. Então, eu trabalho esse ciclo de desenvolvimento para demonstrar o que é realmente esse comportamento que eu desejo, né? Então, eu vou lá. Reflexão sobre a prática da experiência e sobre as lições aprendidas. Então, aquilo que se eu olho o meu comportamento de autoavaliação, talvez aqui esse que eu poderia colocar. Formação e reflexão sobre a nova experiência, alinhando ao repertório já existente, a busca por novos conhecimentos. A experimentação, vivência prática que apoia a construção do novo saber. Opa, deixa eu voltar. Nova experiência, surgimento de uma experiência, uma realidade. Então, tudo isso eu tenho que saber dosar. Reflexão, nova experiência, experimentação, informação. Eu vou trazer esse modelo que nós estamos vivenciando hoje. Para muitos, saiu da zona de conforto, teve que repensar e remodelar a sua forma de trabalhar, mesmo que à distância. Muitos talvez não tinham essa familiarização com a tecnologia, né? Então foi uma quebra de paradigma e é uma nova experiência através dessa que vai mudar comportamento, por isso que eu estou dizendo, né, da administração contemporânea, mudando o seu enfoque é nesse sentido, né? Como eu trabalhava antes, como eu estou trabalhando agora e como será quando passar essa questão da pandemia. Então, vai mudar. Então, eu tenho que fazer essa reflexão, pensar na formação que eu adquiri, porque eu vou adquirir uma nova expectativa de conhecimento, trabalhar uma nova perspectiva. Muito interessante para as organizações. Talvez teremos profissionais muito mais comprometidos e que vão dar muito mais valor a esse novo tipo de atividade de trabalho à distância, né? Talvez é o que a gente pensa para quando tudo isso passar e repensar o nosso modelo de trabalho e de atividade, né? Então vamos lá. Resignificando a liderança. Tendências organizacionais e a liderança. Né? Novas arquiteturas organizacionais e de negócio, poder organizacional mais diluído e descentralizado. Hoje,
é muito forte a gente trabalhar essa questão do poder descentralizado, né? É mais difícil você controlar as pessoas à distância, então, até para aqueles que gostam de concentração de poder, também estão tendo que repensar o modelo, né, de atividade, vamos por assim. Globalização e influência de diversos atores sociais sobre as organizações, maior complexidade organizacional, aumento da qualificação e nível de informação do trabalhador, né, porque isso com o incremento da tecnologia já era uma tendência, agora cada vez mais, então, para a gente ver como mudou mesmo, né? Turbulência ambiental, aumento da importância da liderança organizacional. Então, olha o quanto, né? Eu vou talvez aí essa resignificando, talvez revendo as novas possibilidades, né? Do que era, como nós estamos hoje, como a gente vai ficar aqui pós-pandemia, né? Vou usar sempre cenário de pandemia, porque muita coisa vai mudar e espero que para melhor. Muitos conseguem se adaptar, alguns nem tanto, mas é isso que a gente precisa criar, né? Como a gente fala de comportamento e pessoas é dotada de comportamento, então eu preciso aceitar essas novas mudanças, né? E me encaixar nesse novo cenário, para poder sobreviver até, né? Liderança organizacional, desafio da década, a liderança organizacional como um fator de diferenciação competitiva. Então, se eu tiver dentro de uma empresa que tenha essa característica, com certeza eu criarei essa questão de ser competitivo. Ambiente incerto e ambíguo, menor espaço para dominação política e econômica, diversidade cultural, valores, idioma, visão de mundo, mobilidade intensa da equipe, conciliação de interesses diversos. Então, essa liderança organizacional, desafio da década é isso, né? Um ambiente incerto e ambíguo, ele incerto porque olha o quanto, né, afetou, principalmente a parte econômica, né, do processo. Ser um gestor numa época como essa e no final de tudo isso conseguir ainda um bom resultado, excelente, né? Então, olha o quanto, né, a gente olhar para um cenário de crise e conseguir enxergar que eu posso ter sucesso. Então, isso é o foco, um dos focos principais. Vamos lá. Aspecto da liderança da empresa moderna, transformação na postura do líder, aceitar e gerir diversidades, aceitar as pessoas como elas são, mesmo quando diferentes de nós. Isso é uma tendência forte e cada vez crescendo mais, que até porque as pessoas não são iguais, né? Delegar e confiar nas pessoas mesmo correndo risco. Equipes são menores, né? Então essa questão de delegar e confiar é necessário. Talvez eu acerto em momentos, outros nem tanto, mas é o que a gente precisa fazer, né? Correr esse risco. Ouvir e comunicar-se, estimular e oferecer suporte às pessoas para que encontrem alternativas e caminhos para alcançar objetivos e metas. Eu tenho que, enquanto gestor, eu preciso ser cada vez mais facilitador e não complicador. Construir e sustentar parcerias, construir pontes e estradas na relação com contrapartes internos e externos. Eu preciso fazer esse interrelacionamento tanto internamente com meus colaboradores quanto externamente com meus clientes. Eu tenho que saber a linguagem, né, trabalhar bem essa comunicação. Então, isso é um aspecto principalmente de mudança de liderança, né, que é o que a gente costuma dizer, né? Desafios na gestão de pessoas. Então, transição econômica industrial versus economia do conhecimento. Então, hoje, cada vez mais eu preciso valorizar o capital intelectual, aquilo que eu tenho de conhecimento adquirido, que eu consigo transformar. A gente fala de criatividade, inovação, é isso, né? O quanto eu consigo realmente ser inovador, inovador no processo, né? No processo lá organizacional. Instabilidade, fetiche das mudanças, né? Gray dizia isso, né? A instabilidade ela está aí, mas se eu gosto, se isso é desafiador para mim, né? Eu quero que cada vez mais tenha situações como essa, porque eu consigo me sair bem, né? Tem pessoas que realmente têm facilidades, né? Elas têm, então, são um desafio, né, de gestão de pessoas, então é o que eu preciso entender e caminhar para essa. Não pode, né, eu não posso me talvez assustar, né, ficar assustado, não. Opa, chegou, a mudança está aí, é um cenário novo, então eu preciso me encaixar. Então vamos lá, é para frente, né? Então
olhar para frente e seguir caminhar, né? Gomes Meja, Belkin e Card, em 98, já, eles tratavam a gestão de pessoas com base em desafio, ambientais, organizacionais, individuais, ambientais o ambiente, né? Cenário, empresas, né? Grandes comprando empresas pequenas dando passos para caminhar para chegar a ser uma empresa grande. E os meus desafios meu, enquanto pessoa, encontrar e identificar uma empresa que está de encontro com aquilo que eu acredito, né? Então, olha, é um desafio também, até porque eu tenho desejos, né? Para alcançar e dependo de um capital, e a empresa é esse melhor caminho para que isso aconteça, para que os meus objetivos sejam alcançados, né? Sei lá, comprar uma casa, fazer uma grande viagem, fazer um grande investimento em estudo, não sei, né? Cada um tem o seu, mas é isso que eu tenho como processo individual e através de uma parceria, né? Com uma empresa que vai comprar o meu conhecimento, vai pagar por aquilo que eu conheço e consigo contribuir para que ela tenha uma maior lucratividade, né? No final, a empresa ela precisa ser lucrativa, né? Tendo pessoas que consigam implementar isso e ajudem ela a alcançar as metas dela, é o que a gente precisa caminhar, né? Vamos lá. Desafios ambientais, forças externas à organização, o quanto eu realmente consigo impactar menos, né? Então, talvez esse é o foco, né? Desafios ambientais é isso, né? O tipo de produto que eu estou entregando. E tem pessoas, tem consumidores já pensando nisso, né? Dependendo do tipo de produto, eles não querem consumir mais e a tendência é isso aumentar cada vez mais. Eu preciso ser uma empresa realmente responsável, né? Socialmente responsável, eticamente responsável. Então, esse é o desafio. Problemas internos das organizações, dentro do desafio organizacional, das forças ambientais, nenhuma empresa funciona no vácuo, né? Ela não consegue, vou pegar sempre, quem que é que tem sucesso hoje no mercado? Então eu vou atrás dela. Não, não dá. Eu tenho que criar a minha história, e o meu mercado, e o meu produto sendo aceito. Desafios individuais, posturas adotadas pelas empresas em relação aos seus empregados. É, Preciso de colaboradores que realmente vistam a camisa, né? Então eu vou lá e forço, vou lá e realmente. Eu preciso de um melhor equipamento, ela te fornece, mas em contrapartida, ela quer o resultado e vai cobrar esse resultado, né? O problema não é investimento, mas a partir do momento que ela te forneceu a ferramenta, o resultado vai ter que aparecer. Então é isso que ela precisa olhar para cada vez mais para os seus colaboradores, né? Os desafios ambientais, revolução da informação e da comunicação, a globalização e o desenvolvimento não limitam a necessidade de comunicação, pelo contrário, a tornam cada vez mais necessária e vital. As empresas multinacionais versus globais, gerentes locais versus gerentes globais. Olha com quem eu estou concorrendo, né? Eu, enquanto colaborador, estou numa grande empresa, uma multinacional, então meus concorrentes não são só mais aqui, são os de fora também, principalmente os de fora, né? Olha o quanto a gente precisa ser competente, né? Olhando nessa ótica, né? Participação do Estado, o governo vem sendo considerado como a terceira parte nas relações de trabalho, cada vez mais criando canais de segurança, né? Participação do Estado nas leis trabalhistas, penalidades que obrigam as empresas a respeitar o direito do trabalhador. Nós estamos caminhando para talvez uma livre negociação, mas dentro de um regime forte aí do condição do trabalho, né? Se eu sou e tenho essa característica de ser um funcionário meio mais liberal, então eu vou flexibilizar tudo isso. Talvez não todo mundo se encaixe, mas é uma tendência aí, então até isso a gente vai ter que repensar, né? Ampliação do setor de serviço, cada vez mais estamos nos tornando uma sociedade de serviço, né? Ampliação do setor, pessoas prestando serviços a outras pessoas cada vez mais, isso aí é uma tendência a seguir, e cada vez, se eu pegar aqui São Paulo já tem essa característica, as indústrias já não estão mais por aqui, grande parte delas já estão em outros estados, em outras cidades aqui do estado, e está sobrando muito prestação de serviço. Isso é o que tem muito, né? E cada vez a tendência é chegar a mais, né?
Então vamos lá. Desafios ambientais, diversificação das forças de trabalho, diversidade cultural no mundo das organizações, diversidade da força de trabalho, gênero, idade e etnia, mulheres no mercado cada vez mais, né? Embora a gente vê campanhas dizendo, mas a gente percebe que a presença cada ano que passa, crescer, elas estão tomando e conquistando, isso é o interessante, é, e as empresas precisam valorizar isso cada vez mais, os gestores também respeitar, né? Ampliação do nível de exigências no mercado, clientes com mais possibilidade, clientes mais exigentes, né? Possibilidades economicamente falando, exigente porque ele hoje tem canais que eles conseguem buscar, identificar, antes do produto chegar a eles, eles já vão lá no blog, nas redes sociais, naqueles canais que discutem produto. Antes de comprar, eu vou lá e vejo se vai atender a minha necessidade, então por isso que a gente fala que o cliente está cada vez mais exigente, né? Que, vamos lá, responsabilidade social, novos papéis para as empresas, normas internacionais de responsabilidade social. Aqui no Brasil nós temos a Brinc e o Instituto Ethos, então cada vez forte essa questão da responsabilidade social. Olha, então a mudança organizacional é grande e é isso que a gente tem que fazer enquanto organização, enquanto gestor, enquanto participante, enquanto colaborador, nessa linha que eu preciso caminhar, né? É nessa linha que eu preciso entender essa mudança. Quando a gente fala de desafios, é isso. Responsabilidade social, força de trabalho diferente. Quando a gente fala etnia, idade, então, idade, né? Esse é um fator interessante. Se a gente olhar a questão de quando a gente iremos conseguir nos aposentar, então idade seria um fator que eu não posso mais criar como uma barreira, né? Que é natural que daqui para frente teremos sim pessoas com mais idade na nossa frente de trabalho. Então é isso que é um desafio e eu preciso entender esse desafio. Então vamos lá. Avanços tecnológicos, competitividade da integração dos funcionários à cadeia de valor e a descentralização. Eu avancei um pouquinho só para a gente olhar avanço tecnológico. Não vou nem dizer, porque isso realmente, se eu tiver que fazer investimento num novo equipamento, numa nova estrutura organizacional, isso aí eu não preciso nem discutir, porque já é condição. E descentralização, né? Eu não posso mais ser um concentrador de informação e de tudo, né? Se eu não estiver lá, a empresa não anda, não dá, isso aí já caiu em desuso. As pessoas têm que conhecer tudo que eu faço. Os meus subordinados, os meus pares, tudo aquilo que eu construo tem que estar lá, desenhado e armazenado numa nuvem, não sei em que, mas eu preciso não mais concentrar. Porque se eu for embora, a empresa não trabalha? Não, né? Então, esse tipo de desafio organizacional todo mundo tem que saber tudo e todo mundo não pode esconder, tem que partilhar tudo, né? Compartilhar. Hoje na rede social é a palavra da moda, né? Compartilhar. Então, dentro da organização também, eu preciso compartilhar e tudo que construir não é meu, e sim da organização. Vamos lá. Os desafios individuais, identificação com a empresa, vestir a camisa. Falei um pouco antes, mas aqui que é igual a satisfação com o trabalho e atendimento aos interesses pessoais dos funcionários e também da organização, né? Conduta ética, estímulo permanente à motivação e à capacitação. Segurança no emprego. Embora a segurança no emprego seja necessária para a qualidade e produtividade do trabalho, alia, aliar a uma política de competitividade é um sério desafio à gestão de pessoas, né? Garantir o emprego, hum, olha o quanto hoje, né? A gente está vivenciando que, por mais esforço que as empresas estão concentrando para não fazer demissão em massa, está sendo difícil. Então, essa questão de assegurar é meio complicado, ainda é um desafio muito grande, muito grande. Tem empresa que está conseguindo, outras eu estou percebendo que não.
A gente vê aí algumas ainda nas mídias e demonstrando que não vai demitir, que vai segurar, que vai isso, vai... Para algumas elas conseguem, outras não vai ser tão simples assim, né? Mas é um desafio. Como a gente fala, desafio é aquilo que eu desejo, né? Se eu vou conseguir é uma outra questão, né? Então vamos lá. Deixa eu aqui eu vou voltar porque eu na verdade vou pôr um vídeo. É um vídeo uns 8 minutinhos. Quando a gente fala de desafio, a gente fala de estrutura. Eu vou pôr aqui o vídeo que é a história da Coca-Cola. Eu acho que é muito legal a gente ver essas histórias dessas empresas, o quão diferente elas são e o quão diferente elas conseguem ser. E aí estão aí passando gerações e gerações. Então eu vou pôr esse vídeo, então eu vou sair aqui eu vou pôr o vídeo e vocês vão me ver aqui na gravação, né? Mas eu quero que vocês prestem atenção nessa história da Coca-Cola. Então eu vou pôr o vídeo aqui para vocês. Por que milhões de pessoas ao redor do mundo agem assim? Porque buscam prazer? Porque querem se refrescar? Porque desejam sabor? Além de todas as alternativas anteriores, milhões de consumidores em todo o planeta sabem por que momentos como este são inesquecíveis e irresistíveis. Afinal, dentro de cada embalagem está o resultado de uma história de mais de 100 anos de sucesso, comprometida com padrões de excelência em produção, engarrafamento, comercialização e distribuição. Vamos juntos mergulhar na essência desse produto e conhecer a fórmula desse sucesso. A década de 1880 trouxe grandes novidades para os Estados Unidos. A Estátua da Liberdade era inaugurada. O telefone interligava Nova York a Chicago e Thomas Edison desenvolvia os primeiros filmes cinematográficos. Em maio de 1886, o farmacêutico John S. Pemberton surpreende Atlanta com uma outra novidade. Ele cria um xarope de cor caramelo e na Jacobs Pharmacy mistura sua criação a água carbonatada e gelo. O resultado foi apreciado por todos os presentes: Coca-Cola. O nome e sua grafia foram criados por Frank M. Robinson, o guarda-livros de Pemberton, que era aficionado por aliterações. Aliteração, substantivo feminino, repetição de fonemas, letras ou sons no início ou no fim de cada vocábulo. Uma tendência muito em moda em Atlanta, na época da criação de Coca-Cola, estimulando viagens pelo alfabeto que davam nó na língua. Em 1888, Asa G. Candler é um dos primeiros a perceber a popularidade da nova bebida. Ele adquire a fórmula e os direitos de Coca-Cola e inicia a construção de um império. Candler acrescenta ao produto um preparado especial, que passou a ser conhecido como 7X, o mais protegido segredo do mundo. A composição produz um sabor único, diferente de todos os outros sabores. Determinado a difundir Coca-Cola, Candler cria uma infinidade de elementos promocionais como calendários, relógios, carteiras, canivetes, cartões postais, pesos de papel e muito mais. Ele associa ao sabor único, custo acessível e marketing vigoroso, gerando grandes volumes de venda. Para isso, veicula em todos os cartazes a marca Coca-Cola, a palavra beba, o preço de 5 cents e atributos como delicioso e refrescante. Já em 1895, Coca-Cola é uma bebida nacional, servida em todos os Estados Unidos por soda fountains, recipientes pressurizados que despejam o produto em copos servidos em bares, cafeterias e salões de chá. Mas Candler queria ir além. Queria chegar mais perto dos consumidores.
Em 1899, Benjamin Thomas e Joseph Whitehead convenceram Candler a colocar Coca-Cola em garrafas de vidro. E como o produto engarrafado alcança um sucesso ainda maior em todo o país, muitas foram as tentativas de imitá-lo. Surge então um novo desafio: criar uma garrafa com personalidade única, assim como o próprio produto, com formato a ser reconhecido imediatamente, até mesmo pelo tato, e que permanecesse como identidade de Coca-Cola para sempre. Assim nasceu em 1915 a garrafa mais famosa do mundo, a garrafa Contour. Mais de 60 anos depois de sua criação, o Instituto de Patentes dos Estados Unidos conferiu à garrafa um prêmio inigualável, reconhecendo a própria Contour como uma marca em si mesma, uma distinção alcançada por pouquíssimas embalagens em todo o mundo. Muitas coisas mudaram desde então, mas a Contour permanece a mesma até hoje, porque nasceu perfeita. E com ela, uma revolução em produção, engarrafamento e distribuição. As primeiras linhas de produção eram o que havia de mais moderno na época. Além de obedecerem aos mais avançados padrões de higiene e eficiência, já atestavam o compromisso da Coca-Cola com a qualidade. Surgiram muitos engarrafadores dispostos a produzir Coca-Cola de uma forma que pudesse ser saboreada em todos os lares. A distribuição era feita em carroças puxadas a burro, por homens determinados a cruzar quaisquer fronteiras para garantir a entrega do produto. Com nova embalagem, engarrafadores e distribuidores, a Coca-Cola apresenta um crescimento espetacular. Em 1919, a companhia que Asa Candler comprou por $2.300 é vendida a Ernest Woodruff por $25 milhões. Já em 1928, a Coca-Cola inicia seu apoio aos Jogos Olímpicos, uma parceria com o esporte que permanece até os dias de hoje. 3 anos mais tarde, a empresa contrata o artista americano Haddon Sandman para transformar o Papai Noel numa figura totalmente humana. A iniciativa da Coca-Cola transformou o Papai Noel em um velhinho simpático, com bochechas rosadas e barba branca. Uma imagem que, através dos anúncios de Coca-Cola, veio a ser adotada em todo o mundo como o símbolo de Natal. Mas determinada a estar sempre presente nos grandes momentos de nossas vidas, a empresa iria crescer ainda mais e mudar o mundo. Atualmente, a Coca-Cola celebra uma história de mais de 100 anos de sucesso e está presente em mais de 200 países ao redor do globo. Culturas diversas, povos com hábitos muito diferentes, mas unidos por uma mesma preferência: Coca-Cola. Durante a Segunda Guerra Mundial, o presidente da companhia, Robert W. Woodruff, criou uma estratégia de marketing revolucionária. Prometeu levar Coca-Cola a todos os pracinhas aliados. Foi assim que a Coca-Cola, em 1942, chegou ao Brasil, pelos mesmos 5 cents de seu início, através das bases militares de Natal e Recife, que formavam o Corredor da Vitória. No início, Coca-Cola começou a ser produzida no Recife, na fábrica de água mineral Santa Clara, até que fossem instaladas as mini-fábricas, que nada mais eram do que um kit contendo equipamentos básicos para a produção. Na verdade, a primeira fábrica de Coca-Cola no Brasil é instalada no Rio de Janeiro, na rua Conde Leopoldina, no bairro de São Cristóvão. E o produto finalmente conquista as ruas da então capital federal em 18 de abril de 1942. O primeiro equipamento tinha capacidade de encher até 28 garrafas por minuto. Hoje, a realidade da Coca-Cola no país é muito diferente. Ao longo da década de 90, a Coca-Cola do Brasil torna-se a terceira maior operação da companhia no mundo. Conta com dezenas de unidades produtivas distribuídas estrategicamente por todo o território nacional.
e avançados equipamentos capazes de encher até 1000 garrafas por minuto, que garantem a fabricação de vários produtos líderes na preferência dos brasileiros. São modernas fábricas que reúnem as mais sofisticadas soluções tecnológicas, visando garantir a excelência absoluta na produção, engarrafamento, comercialização e distribuição do produto. Tudo começa aqui. A água é purificada 3 vezes e em seguida misturada ao açúcar, formando o xarope. Depois é adicionado o concentrado, que contém a fórmula secreta, o 7X. E o produto é carbonatado, isto é, gaseificado com gás carbônico e está pronto para ser embalado. Existem 3 tipos de embalagens. As garrafas de vidro, que recebem o produto após cuidadosa limpeza que envolve os processos de lavagem, esterilização, verificação eletrônica de limpeza e controle de qualidade. As latas, que recebem também cuidados especiais com a sanitização. E as embalagens PET, que chegam à fábrica no formato de pequenos tubos, são aquecidas e sopradas para adquirirem a forma contour, e são higienizadas como as latas e em seguida são enchidas. Além disso, existe o post-mix, que como as soda fountains, no início da história de Coca-Cola, misturam a água límpida e gasosa e o concentrado no próprio ponto de compra. Todos os processos observam atentamente as normas mais rigorosas de higiene e sanitização, enfatizando sempre a qualidade. Em todos os detalhes, tanto aqui no Brasil como no resto do mundo, da produção até a execução de seus produtos, pode-se encontrar a mesma linha de conduta, o mesmo compromisso com a excelência absoluta que acompanhou a Coca-Cola desde sua criação. O mesmo espírito visionário que motivou os pioneiros da marca. A mesma determinação que impulsionou os primeiros fabricantes. Enfim, a mesma paixão que construiu esse sucesso estimula hoje a Coca-Cola também aqui no Brasil a trabalhar sempre e cada vez mais pela satisfação de seus consumidores, criando sensações inesquecíveis de muito prazer, oferecendo uma experiência irresistível, refrescante e um sabor único, presentes em todos os momentos em que se saboreia uma Coca-Cola. Na salada, embaixo do sofá. Ok, quis colocar esse vídeo para vocês quando a gente fala de mudança, de transformação, ainda mais do que uma empresa globalizada e com a Coca-Cola, acho que não tem, né? Então a gente vê o quanto realmente ela mudou nesses últimos anos para conquistar satisfação e o desejo dos clientes, né? Então isso sim é uma empresa com relação à marca e respeito, né? Acho que ela consegue. Não falo, tem uns que gostam, outros não vou entrar nesse quesito. Nós estamos falando de organização, né? Na parte de você ser uma empresa que consegue passar gerações e gerações, apostando em mudança de comportamento, principalmente das pessoas que lá estão dentro da empresa para fazer realmente isso crescer e valorizar. Ok? Então vamos lá, vou finalizar essa aula com uma frase que é do Peter Drucker, um pai aí do marketing moderno, né, da administração moderna. Conhecimento não está vinculado a um país algum. É transnacional, é portátil, pode ser criado em qualquer lugar, de forma rápida e barata. Ele é, por definição, mutável. Então, se o conhecimento é mutável por definição, é isso que nós temos que fazer enquanto mudança de comportamento. Então, essa aula eu quis mostrar hoje que nós, administradores, com cenários que estão aí colocados à nossa prova, temos que realmente saber se adaptar e motivar as pessoas que estão ao nosso lado, né? Enquanto time, enquanto mudança de comportamento e perfil profissional. Tá bom? Mais uma vez quero lembrar vocês que a nota do primeiro bimestre ainda não foi lançada, mas essa semana, até o final da semana, eu acredito que vai já estar lançada, por conta de alguns problemas que eu tive de acesso ao sistema, mas agora já está tudo ok
e estarei lançando a vocês. Não fiquem preocupados não, tá? Obrigado por mais essa aula e até a próxima.